A irmã do meu marido me chamava de dependente em todo o jantar de família e dizia para as pessoas que era triste eu deixar um homem pagar tudo por mim. Meu marido a calou com uma frase. Eu trabalhava como recepcionista numa clínica de fisioterapia quando engravidei do meu primeiro filho. Meu marido Nicolas e eu fizemos as contas e decidimos juntos que eu ficaria em casa depois que o bebê nascesse. Ele ganhava bem como eletricista, e a creche consumiria quase tudo que eu trazia para casa. Foi uma decisão que tomamos em equipe. Eu mantinha a casa limpa, cozinhava todas as refeições, cuidava de cada consulta, cada conta, cada ida ao supermercado enquanto Nicolas trabalhava 10 horas por dia. Ele nunca reclamou. Ele me dizia sempre que o que eu fazia era mais difícil do que o trabalho dele porque pelo menos ele batia o ponto e saía. As coisas estavam ótimas até que a irmã dele, Daniela, se envolveu. Daniela era 3 anos mais velha que Nicolas e tinha se divorciado cerca de 1 ano antes de eu ter o bebê. O marido dela deixou, e ela o levou ao tribunal pedindo pensão alimentícia e conseguiu. Ela recebia todo mês dinheiro de um homem com quem não era mais casada. Eu nunca disse uma palavra sobre isso porque não era da minha conta. Mas Daniela tinha muito a dizer sobre mim. A primeira vez foi na casa dos pais de Nicolas, no almoço de domingo. Eu estava amamentando o bebê na sala e Daniela sentou em frente a mim e perguntou quando eu ia voltar a trabalhar. Eu disse que não planejava voltar tão cedo. Ela olhou para a mãe de Nicolas e disse, deve ser bom. Eu deixei passar. A segunda vez foi numa festa de aniversário do pai de Nicolas. Daniela me perguntou o que eu fazia o dia todo e antes que eu pudesse responder, disse para a mesa que ela nunca conseguiria ficar parada sem fazer nada deixando um homem pagar tudo por ela. Nicolas estava lá fora com o pai dele. Depois disso, esse se tornou o tópico favorito dela. Em cada evento de família. Na Páscoa, ela me perguntou na frente de todos se eu pelo menos tinha uma conta bancária própria. No casamento do primo de Nicolas, ela contou para uma mesa cheia de estranhos que a esposa do irmão dela não trabalhava, e que ela achava triste que mulheres ainda escolhessem ser dependentes de homens nos dias de hoje. Ela disse isso enquanto eu estava sentada bem ali. Num churrasco, ela me perguntou o que eu faria se Nicolas me deixasse amanhã. Ela me disse que eu não teria nada porque não tinha habilidades, nem renda, nem maneira de cuidar de mim mesma. Ela disse que só estava olhando por mim. Não estava. Ela estava olhando de cima para mim, e queria que todos os outros me vissem do jeito que ela via. Eu sentava naquelas mesas com um bebê no colo ou um prato na mão, e sentia os olhos começarem a se desviar de mim do jeito que os olhos se desviam quando alguém acaba de dizer algo constrangedor sobre você. As pessoas não olhavam diretamente para mim depois que Daniela dizia uma das suas coisas. Olhavam para os pratos. Olhavam para a parede. Olhavam umas para as outras. E eu ficava ali sentada me sentindo cada vez menor e tentava agir como se não estivesse contando cada comentário. Mas eu estava. A pior parte é que ela só atacava quando Nicolas não estava ao meu lado. Ela esperava ele sair para fora ou ficar preso numa conversa do outro lado da sala. Quando Nicolas ouvia sobre isso de mim ou da mãe dele, sempre parecia menor do que realmente era. A mãe dele dizia que Daniela não quis dizer daquela maneira. Nicolas acreditava em mim, mas nunca a pegava no ato, então tudo que ele podia fazer era ligar para ela e dizer para parar com aquilo. Ela dizia que ele estava sendo sensível. Isso durou quase 2 anos. Então chegou o Natal. Estávamos todos na casa dos pais de Nicolas, e a cozinha estava lotada. O pai e a mãe dele, a tia e o tio, alguns primos. Daniela estava lá com o novo namorado, Lucas, com quem ela estava saindo há cerca de 4 meses. Eu estava cortando torta no balcão quando Daniela olhou para mim e disse que achava uma loucura que algumas mulheres estivessem perfeitamente ok em não contribuir financeiramente em nada para o lar delas. Ela disse isso alto o suficiente para a cozinha inteira ouvir. Então ela disse que nunca conseguiria se respeitar se não conseguisse se sustentar sozinha. Ela olhou diretamente para mim. Antes que eu pudesse abrir a boca, Nicolas entrou vindo do corredor. Ele ouviu cada palavra. Ele colocou o prato no balcão, olhou para a irmã e disse, você recebe R$ 2.200 por mês de um homem com quem nem é mais casada, e está aqui chamando minha esposa de dependente. Ele disse do jeito que se lê as horas num relógio. Cada pessoa naquela sala o ouviu. O rosto de Daniela caiu. Lucas largou a bebida e perguntou se isso era verdade. Ela soltou uma risada forçada e disse, não é assim. O tribunal ordenou. Ricardo me devia esse dinheiro. Dei 8 anos da minha vida a ele. Lucas não riu. Ele disse, então você vem recebendo dinheiro do seu ex todo esse tempo e nunca me contou. Ela disse que nunca surgiu a oportunidade. 4 meses de namoro e nunca surgiu a oportunidade. A cozinha ficou tão quieta que eu podia ouvir o relógio acima do fogão. Então Daniela se virou e apontou o dedo bem na minha direção e disse, você mandou ele dizer isso. Você estava esperando para me humilhar. A mão dela tremia. Por meio segundo, quase fiz o que sempre fazia, quase engoli. Mas Nicolas estava bem atrás de mim, e cada pessoa naquela sala estava olhando, e eu estava cansada de ficar quieta. Olhei para ela e disse, eu não disse uma palavra. Nicolas ouviu você sozinho. Minha voz saiu firme. Nicolas se aproximou de mim e disse, ninguém me mandou dizer nada. Eu tenho ouvido minha esposa voltar para casa chateada depois de cada jantar de família por 2 anos por sua causa. Yolanda, a mãe dele, se moveu entre nós e disse, é Natal. Podemos apenas comer, por favor? Ela disse a Nicolas que ele não precisava trazer à tona assuntos pessoais de Daniela. O maxilar de Nicolas se contraiu.
Ele olhou para a mãe e disse, então Daniela pode trazer à tona os assuntos pessoais da minha esposa em todo jantar por 2 anos, e ninguém diz uma palavra. Mas eu digo uma coisa, e agora é problema. Yolanda não respondeu. Carlos, o pai dele, estava no final do balcão e não tirou os olhos do prato. Ele já tinha decidido há muito tempo que não ia se meter nisso. Yolanda começou a cobrir os pratos com papel alumínio porque precisava de algo para fazer com as mãos. Lucas pegou a jaqueta e disse que ia lá fora tomar um ar. A porta de tela bateu atrás dele. Daniela se encostou no balcão e encarou o chão. Nicolas estendeu a mão e apertou a minha por baixo do balcão, onde ninguém podia ver, e eu apertei de volta. Por alguns minutos, a sala ficou um pouco mais quieta. Um dos primos se afastou em direção à sala. Yolanda continuou guardando a comida. Eu me permiti sentir uma pequena onda de algo como alívio, como se Daniela estivesse ali finalmente se ouvindo. Talvez a pior parte tivesse passado e conseguiríamos passar o resto da noite sem mais nenhuma explosão. Eu estava errada. Cerca de 10 minutos depois, Daniela voltou à cozinha com os olhos vermelhos e rímel borrado. Ela tinha chorado em algum lugar, se armando. Ela olhou diretamente para mim e disse, você acha que ganhou alguma coisa? Você continua sendo nada sem meu irmão. Pelo menos eu ganhei meu dinheiro no tribunal. Você só abriu as pernas e conseguiu uma carona grátis. A sala inteira parou. A tia de Nicolas deixou cair uma colher de servir no balcão com um estrondo. Yolanda levou a mão à boca. Nicolas deu um passo à frente, cada músculo do braço tenso, e eu coloquei a mão no braço dele e a mantive ali. Ele já tinha feito a parte dele. Esta era minha. Daniela tinha dito a pior coisa que alguém já tinha me dito. Numa sala cheia de pessoas que eu deveria chamar de família. A 3 metros de onde meu bebê dormia numa cadeirinha de carro na sala ao lado. Minhas mãos tremiam, mas não por medo. Tremiam porque eu tinha 2 anos de palavras acumuladas atrás dos meus dentes. Todas as vezes anteriores, eu tinha ficado quieta porque não queria causar drama na mesa dos outros. Todas as vezes Daniela foi embora pensando que estava certa. Hoje não. Eu tinha algo a dizer, e iria dizer na frente de cada pessoa que já a viu me atacar e não fez nada. Dei a volta no balcão, passei por Yolanda e pela prima na porta e parei perto o suficiente de Daniela para que ela tivesse que olhar para mim. Não levantei a voz. Eu disse, acordo às 5h30 toda manhã. Alimento Miguel. Limpo. Cozinho. Cuido de cada conta, cada consulta, cada tarefa. Nicolas trabalha 10 horas e chega em casa numa casa que funciona. Isso é um emprego de tempo integral pelo qual não sou paga, e eu escolhi isso porque é o melhor para minha família. Daniela piscou. Ela estava tentando encontrar um ângulo. Não lhe dei a chance. Eu disse, você tem me chamado de dependente por 2 anos. Eu nunca pedi um dinheiro que não tivesse ganhado através do trabalho que faço todos os dias. Você está recebendo R$ 2.200 por mês de um homem que te deixou e tem a cara de pau de me chamar de aproveitadora. Ela começou a me interromper. Ergui a mão e disse, não. Você teve 2 anos de fala. É minha vez. E ela fechou a boca. Continuei. Eu disse, recusei uma oferta de emprego há 8 meses. Uma clínica me ligou e ofereceu uma posição com salário melhor do que o que eu ganhava antes. Eu disse não porque Nicolas e eu decidimos juntos que Miguel precisava de mim em casa. Eu escolhi isso. Eu não estava presa. Não estava encurralada. Escolhi minha família. Nicolas se mexeu atrás de mim. Ele não sabia daquela ligação. Eu nunca tinha contado a ele porque na época não pareceu grande coisa. A clínica tinha entrado em contato, oferecido uma boa vaga, e eu pensei sobre isso por talvez um dia antes de recusar. Nicolas e eu já tínhamos tomado nossa decisão, e eu estava feliz com ela, e não precisava ficar exibindo isso para provar nada. Mas parada naquela cozinha no Natal, com Daniela me chamando de nada, isso importava. Importava porque provava algo sobre o que ela esteve errada desde o início. Eu não estava presa. Eu não era preguiçosa demais para trabalhar. Eu tinha uma opção real diante de mim e disse não, obrigada, porque minha família vinha em primeiro lugar. Os olhos de Daniela percorreram a sala procurando uma salvação. Yolanda estava encarando o chão com os braços cruzados. Não houve, ela não quis dizer assim dessa vez. Então Carlos finalmente parou de comer. Ele largou o garfo, olhou para a filha e balançou a cabeça devagar. Ele disse, você foi longe demais, Daniela. 4 palavras. O jeito como o rosto dela caiu me disse tudo. Carlos nunca tomava partido. Carlos era aquele com quem ela sempre podia contar para ficar na cadeira e deixar as coisas acontecerem. E ele acabará de dizer a ela que ela foi longe demais na frente de todos. Ela parecia alguém que acabará de descobrir que o chão em que pisava não era sólido. A porta dos fundos se abriu. Lucas voltou. A expressão no rosto dele me disse que ele tinha estado na varanda o tempo todo. Ele olhou para Daniela e disse, perguntei 3 vezes se você trabalhava e você me disse que estava entre empregos. Você nunca mencionou pensão. A voz dele estava calma, mas não havia nada de caloroso nela. Daniela disse que era diferente. Lucas inclinou a cabeça e disse, como? Ela apenas ficou ali. Ela não tinha uma versão para essa. Lucas foi até a cadeira onde sua jaqueta estava pendurada, vestiu-a e disse, acho que vou indo. Feliz Natal a todos. Ele atravessou a cozinha e a sala, e a porta da frente se fechou atrás dele. Não foi um baque, apenas um fechar normal. Daniela ficou olhando para o espaço onde ele tinha estado. A cozinha estava completamente em silêncio.
Cada pessoa naquela sala estava olhando para ela ou para o chão. Ela tinha entrado naquela noite com um namorado no braço, sua confiança de sempre e seu hobby favorito de me fazer sentir um nada. Agora seu namorado tinha ido embora. O pai dela tinha dito que ela foi longe demais. A mãe dela não olhava para ela. O irmão dela estava atrás de mim como um muro. Ela era a pessoa mais pequena naquela sala. Virei-me para Yolanda. Não estava com raiva. Só estava cansada. Eu disse, toda vez que Daniela dizia alguma coisa para mim, eu te contava. E toda vez, você dizia que ela não quis dizer daquela maneira. Mas ela quis dizer. Ela quis dizer cada palavra. E você deixou isso acontecer na sua casa. Os olhos de Yolanda se encheram de lágrimas e ela disse, eu só não queria brigas nos jantares de família. Eu disse, já havia briga. Você só não contabilizava porque eu era a única que estava sendo machucada. O rosto dela se desfez e ela pressionou as mãos contra as bochechas e começou a chorar. Ela disse, me desculpa, eu deveria ter dito alguma coisa. Assenti. Não me apressei em dizer que estava tudo bem, porque não estava. Eu disse, não estou pedindo que você escolha lados. Estou pedindo que você pare de fingir que não há lados quando alguém está sendo cruel comigo na sua mesa. Ela assentiu com os olhos fechados. Carlos se levantou, foi até Yolanda e colocou a mão no ombro dela. Então ele olhou para mim e disse, ela está certa, devíamos ter resolvido isso há muito tempo. Em 2 anos, Carlos nunca tinha dito nada tão direto para mim sobre nada que realmente importasse. Ele era o tipo de homem que demonstra amor grelhando hambúrgueres, consertando coisas pela casa e ficando fora de conversas que ficavam muito altas. Então ouvi-lo dizer aquilo, ouvi-lo não apenas concordar comigo, mas dizê-lo em voz alta onde todos podiam ouvir, me atingiu num lugar para o qual eu não estava preparada. Minha garganta apertou e tive que olhar para o teto por um segundo para não começar a chorar também. Daniela enxugou o rosto e soltou uma respiração trêmula e disse, então todo mundo vai se juntar contra mim agora. Eu sou a vilã porque tinha uma opinião. Nicholas não esperou. Ele disse, você não tinha uma opinião. Você tinha uma campanha. Você atacou minha esposa em todas as oportunidades que teve quando achou que eu não estava ouvindo. Isso não é ter opinião. Isso é ser cruel de propósito. A palavra campanha pairou no ar, e Daniela estremeceu porque sabia que ele estava certo. O queixo dela tremeu e ela disse, eu estava tentando ajudar ela. Nicholas disse, não estava. Você estava tentando se sentir melhor sobre sua própria vida destruindo a dela. Funcionou por um tempo, mas acabou agora. Daniela abriu a boca. Nada saiu. Ela fechou. Abriu de novo. Fechou. Pela primeira vez em 2 anos, ela não tinha nada a dizer. Ela se virou sem uma palavra, foi para a sala, pegou a bolsa. Não se despediu. Não jogou um último comentário por cima do ombro. Apenas foi até a porta da frente e a fechou atrás de si com um clique suave. Aquele clique suave foi mais alto do que qualquer batida de porta que eu já ouvi. Era o som de alguém saindo de uma sala sabendo que perdeu e não tendo energia para fingir o contrário. A cozinha ficou imóvel. Então a tia de Nicholas abriu a torneira e começou a lavar a louça. Ela não disse nada sobre o que tinha acabado de acontecer. Apenas começou a lavar como se estivesse dando ao resto de nós permissão para respirar de novo. Um dos primos ligou a música de novo. Baixo. Apenas o suficiente para preencher o silêncio com algo que não fosse tensão. 2 semanas depois, Yolanda ligou e disse que Daniela queria vir ao almoço de domingo. Ela disse que Daniela queria acertar as coisas. Perguntei se Daniela tinha dito que queria se desculpar comigo. Yolanda ficou em silêncio. Então disse. Ela disse que quer seguir em frente. Seguir em frente. Não me desculpa. Não, eu estava errada. Apenas seguir em frente. Contei a Nicholas sobre a ligação e ele disse, se você não quiser ir, nós não vamos. Se ela começar de novo, nós vamos embora. De qualquer forma, estou com você. Decidi ir porque precisava saber se algo realmente tinha mudado. O domingo chegou e fomos com Miguel no banco de trás mordendo um mordedor. Daniela já estava lá na cozinha ajudando Yolanda a pôr a mesa. Ela me deu um pequeno aceno quando entrei. Não um sorriso, apenas um aceno. Assenti de volta. O almoço começou bem. Daniela estava quieta. Não era a Daniela que eu estava acostumada. Ela elogiou o assado de Yolanda. Perguntou a Carlos sobre algo que ele estava consertando na garagem e realmente ouviu a resposta dele. Quando Miguel começou a ficar inquieto, ela perguntou se podia segurá-lo e eu disse que sim. Ela o balançou suavemente e não disse uma única palavra afiada. Não me perguntou quando eu ia voltar a trabalhar. No meio do almoço, o celular dela vibrou. Ela olhou rapidamente, leu, colocou o telefone virado para baixo e pediu licença para ir ao banheiro. Quando voltou, seus olhos estavam vermelhos. Ela pegou o garfo, mas não comeu. Yolanda perguntou se ela estava bem. Daniela disse, Lucas terminou comigo de verdade. Ele me mandou uma mensagem. A mesa ficou em silêncio. Então Daniela olhou diretamente para mim e disse, espero que você esteja feliz. Ela disse baixo e cansada, mas a acusação estava clara. Senti Nicholas se mexer ao meu lado, e coloquei a mão na perna dele por baixo da mesa e falei primeiro. Eu disse, eu não fiz Lucas ir embora. Ele foi embora porque você mentiu para ele. Do mesmo jeito que você tem mentido para si mesma sobre por que me ataca. Sinto muito que ele tenha ido embora. Isso dói e eu sei. Mas isso não é culpa minha, e você sabe disso. Daniela olhou para mim. Ela não respondeu à altura. Ela empurrou a cadeira para trás e pegou a bolsa no sofá. Pensei que ela fosse embora sem dizer nada. Mas na porta ela parou, se virou e olhou para mim do outro lado da sala e disse, eu sei.
2 palavras. Ela não explicou. Não enfeitou. Ela apenas disse, eu sei. E foi embora. 2 palavras. De alguma forma, aquelas 2 palavras tiveram mais peso do que qualquer coisa que Daniela já tinha me dito. Mais do que cada comentário sobre eu não trabalhar. Mais do que as coisas que ela disse no Natal sobre eu ter uma carona grátis. Porque aquelas 2 palavras significavam que ela me ouviu. Ela me ouviu. E sabia que eu estava certa. E ainda não conseguia dizer mais do que isso. Mas ela disse. Sentei naquela mesa depois que a porta fechou e não senti vitória. Não senti satisfação. Senti tristeza. Não por mim, por ela. Porque Daniela tinha acabado de perder outra pessoa. E em algum lugar abaixo de todo o orgulho e desvio, ela sabia exatamente o porquê. 2 semanas se passaram e não tive notícias dela. Então uma noite, eu estava dobrando as roupas de Miguel quando meu celular vibrou. Era Daniela. Olhei para a tela por 3 toques completos antes de atender. A voz dela soava monótona e cansada. Ela disse, não estou ligando porque alguém me mandou. Então houve um longo silêncio. Finalmente ela disse, Ricardo me deixou porque eu fazia ele se sentir como se nada do que ele fizesse fosse suficiente. Eu criticava do mesmo jeito que criticava você. Cada coisinha, cada jantar, cada vez que ele tentava. Quando ele foi embora, eu disse a mim mesma que ele era o problema. Eu disse a mim mesma que eu era forte. Mas eu não era forte. Eu estava com raiva. E eu precisava de alguém abaixo de mim para poder me sentir acima de alguma coisa. A voz dela falhou. Ela disse, você era fácil de atacar porque você tinha tudo o que eu queria. Um marido que ficou, um bebê, uma casa que parecia um lar, e você parecia feliz. Eu odiava que você parecesse feliz. Sentei na beirada da cama com o telefone pressionado na orelha. Ela não tinha terminado. Ela disse, aquela coisa que eu disse no Natal sobre a carona grátis. Foi a pior coisa que já disse a alguém. Tenho repetido isso todas as noites desde então. Eu nem acredito nisso. Eu disse porque estava encurralada e queria te machucar do jeito que eu estava sofrendo. Eu disse baixinho, doeu. E doeu por todas as vezes. Páscoa, o casamento, o churrasco, cada vez que eu voltava para casa de um jantar de família com um nó no peito. Ela disse, eu sei. E me desculpa. Não do tipo de desculpa em que eu quero que você diga que está tudo bem. Eu sei que não está tudo bem. Então a voz dela ficou mais baixa e ela disse, eu parei de trabalhar 8 meses depois do divórcio. Não porque não conseguisse encontrar emprego, porque eu estava deprimida e mal conseguia sair da cama na maioria dos dias. A pensão era a única coisa que me mantinha à tona. Cada vez que te chamava de dependente, eu estava descrevendo a mim mesma. Perguntei por que ela não contou a ninguém. Ela riu, mas não foi uma risada de verdade. Ela disse, porque se as rachaduras aparecessem, tudo desmoronaria. Então ela continuou construindo, continuou falando, continuou me atacando. Porque cada vez que ela apontava o que achava que estava errado na minha vida, ninguém olhava para o que estava errado na dela. Sentei ali e senti algo mudar no meu peito. Não foi perdão. O que ela fez durante 2 anos deixou marcas. Eu não ia embrulhar isso num laço. Mas eu podia dar a ela algo honesto. Eu disse, obrigada por ligar. Obrigada por ser honesta. Isso exigiu muito. Ela disse, vou melhorar. Não sei se você acredita nisso, mas vou tentar. Eu disse, então me mostre. Não num jantar. Não numa ligação. Me mostre com o tempo e eu acreditarei. Ela disse, está bem. Apenas está bem. Ficamos ao telefone por alguns segundos sem falar. Então ela disse, seu filho é muito fofo, a propósito. Ele se parece muito com o Nicholas. Sorri antes de pensar. Uma coisa tão normal, humana, de tia para dizer. Eu disse, ele age igual a ele também. Ela soltou um pequeno sopro que poderia ter sido uma risada. Então a ligação terminou. Ouvi o chuveiro desligar no corredor. 1 minuto depois, Nicholas apareceu com uma toalha na cintura e o cabelo ainda molhado. Ele disse quem estava ao telefone. Eu disse, sua irmã. As sobrancelhas dele se ergueram. Balancei a cabeça e disse, acho que ela vai ficar bem. Acho que todos nós vamos. Ele sentou ao meu lado na cama. O colchão afundou com o peso dele. Ele colocou o braço ao redor dos meus ombros e me puxou para perto. Inclinei a cabeça contra o peito dele. Pude sentir o cheiro do sabão na pele dele e o calor que emanava dele depois do chuveiro. Pela primeira vez em 2 anos, quando pensei no próximo jantar de família, não senti aquele aperto no estômago. Talvez Daniela e eu nunca sejamos próximas. Talvez o melhor que conseguiremos seja educado e cuidadoso e um pouco gentil. Mas isso é mais do que tínhamos antes, e é o suficiente por enquanto.